Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Todo sábado eu estou trazendo aqui uma mensagem de Deus para vocês. E hoje nós vamos falar sobre mediação. Mediação é um termo usado no meio jurídico. É um termo muito usado, mas antes que a gente comece, eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo. Visite o meu canal Filosofando com Deus, dê um like, façam comentários para que a inteligência artificial entenda que esse conteúdo é relevante, para que chegue mais e mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Só Jesus, ele intercede por nós, junto a Deus, junto ao Pai. Essa é a verdade absoluta, não há outra verdade além dessa. Ele não precisa de nós para isso. Pensei outro dia, acaso o Criador necessita da sua criatura para intermediar uma relação de salvação e conseguir favor de Deus pelos meros homens mortais? Não, Isso Jesus mostrou muito bem na Bíblia, Ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O termo mediação é um termo jurídico, pertence à linguagem jurídica, ao juridiquês, e é muito usado nesse meio, E de acordo com o dicionário, mediador é aquele que faz uma mediação ou que faz uma intermediação entre as duas partes de um acordo. O mediador tenta influenciar um desacordo que há, entre as duas partes, com o objetivo de resolver uma disputa. E há apenas um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo, como vocês podem ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que ele já diz, que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Por que a gente precisa de um mediador? As Escrituras mostram que todos somos pecadores e por isso fomos afastados da presença de Deus, tendo inclinações para o pecado. E esse afastamento que trouxe essa inclinação nos separou de Deus. Por isso nós somos afastados da presença de Deus. Nós temos inclinações para o mal. Lá em Romanos, capítulo 3, versos 23, ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos lá para Salmos 14, 3. Salmos 14, 3 fala assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça... Porque eu tinha esquecido de desativar um alarme aqui. Então, Salmos 14, verso 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Marcos 10, 18. Marcos 10, 18, ele fala... Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E Eclesiastes 7:20. Eclesiastes 7:20 ele fala, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Então aqui ele está mostrando que não há ninguém bom o suficiente para que viesse fazer essa mediação, essa intermediação entre Deus e os homens. O problema do pecado é muito sério e seu alcance é tão grande que a Bíblia mostra que isso causa uma separação entre Deus e os homens. Lá em Isaías 59, nós podemos ver. Ele fala assim, Isaías 59, verso 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Ou seja, nós pecamos tanto, é tão sério para Deus o pecado que ele causa uma separação. Não porque Deus quer, mas porque ele é santo e ele não habita onde habita o pecado. Impede-vos
E esse pecado, ele nos impede de sermos salvos da ira divina. Em Hebreus 10, ele fala isso. Hebreus 10, versos 26 e 27, ele fala: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui ele está mostrando que todo esse pecado nos devora, né? Nos consome e nos impede de estarmos na presença do Senhor. Por esse motivo, a única penalidade justa para o nosso pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos, né, 6:23. Romanos 6:23 ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa tradução que eu estou usando aqui para vocês é a Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Então, isso traz uma separação, e pelos nossos pecados só cabe realmente a morte eterna, não só a morte física, mas a morte eterna, que é a morte espiritual. Em Apocalipse 20, versos do 11 ao 15, eu vou ler para vocês. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Seremos julgados de acordo com nossas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte, ou seja, a morte eterna, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui, Apocalipse está falando que há uma punição eterna para nós, né? Há um pecado que leva à morte eterna. Então, essa punição justa para o pecado é a eternidade no inferno, ou seja, uma ausência de Deus, uma vida eterna sem Deus, né? Nada e nem ninguém, só o nosso Senhor Jesus Cristo é que pode fazer por nós com que essa conta fosse paga, né? E seria o suficiente para mediar ou resolver a inimizade entre Deus e os homens. Nenhuma obra ou cumprimento da lei que nós pudéssemos fazer com que fosse justo o suficiente para estarmos diante de Deus, que é tão santo, né? Em Isaías 64, ele fala, só um minutinho. Só um minutinho, gente, que eu desmarquei aqui, que eu gosto de marcar. Aqui, Isaías 64. Pois todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, Isaías 64, verso 6, capítulo 6, versículo 6, diz isso, que todos nós somos como a imundície, ou seja, porque nós pecamos muito. E a nossa justiça como trapo dessa imundícia, ou seja, a nossa justiça não alcança a justiça de Deus, né? E todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam, nos levam para longe de Deus, nos arrebatam, nos levam, nos arrastam para longe de Deus, né? Sem o mediador, nós estaríamos destinados a passar a nossa eternidade no inferno, por nós mesmos. Mas a salvação para o nosso pecado é Jesus Cristo, né? Por nós mesmos isso é impossível, mas por Jesus Cristo, que Ele é o único, Jesus é o único. Além da Bíblia apontar Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, ela também diz que Ele é singular em várias características, em vários aspectos, né? Porque Ele é o único caminho, né? Ele falou lá isso em João 14, verso 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele é a única porta. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 9.
Só um minutinho que eu vou colocar aqui pra ele. João 10, 9. João 10, 9 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se salvará, entrará, sairá e achará pastagem, ou seja, vida eterna. Essa pastagem que ele se refere, a vida eterna. Ele é o único advogado justo, ninguém pode ser absolvido do tribunal de Deus, senão por ele. João, capítulo 2, verso 1. Primeiro João, capítulo 2, verso 1. Lá em 1 João, vocês lêem, Jesus faz uma referência, ele joga como uma figura de linguagem dizendo: eu sou a porta, né? Quem entra por mim achará pastagem. Então, Jesus é o único que pode nos absorver do tribunal, é o único que pode nos livrar da morte eterna. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus foi chamado de o justo, porque ele é o único advogado, é o único que pode nos absorver, né? E ele é o único sacerdote também, como podemos ver lá em Hebreus 2:17 e 4:14. Jesus, ele é o nosso sacerdote supremo, e ninguém pode oferecer um sacrifício perfeito e eficaz por nós. Só Jesus pode fazer isso por nós. Só ele pôde morrer na cruz por nós e realmente nos livrar de todo o mal, de todo o pecado, porque nós fomos separados de Deus, né? Vamos lá para Hebreus 2:17. Hebreus 2:17 fala assim: pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhança a seus irmãos, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo. Lá em Hebreus 4:14, ele fala: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, ele, no lugar dos antigos sacerdotes que vinham do Antigo Testamento, Jesus permaneceu nesse lugar, né? Como fala na sua palavra. Então, porque todos nós pecamos e destituídos do pecado da glória de Deus estamos, né? Então, ele é o nosso único sacerdote, ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus, ele é o intercessor legal junto ao Pai. Ninguém pode ficar livre das acusações terríveis do diabo, né? Porque o diabo, ele é chamado de o acusador. E se não for por meio de Jesus, nós não nos salvamos, segundo Romanos 8:34. A conclusão que nós tiramos disso tudo, que só Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, ele abriu para nós um novo caminho até Deus, né? Por meio de um livre acesso ao trono da graça, que é o trono de Deus. Cristo nos libertou da escravidão, como diz lá Gálatas 5:11, né? Ele nos ofereceu para uma única vez ele se ofereceu para morrer no nosso lugar, para uma única vez tirar o pecado do mundo e nos interligar novamente com Deus, segundo Hebreus 9:28. Não há outra forma de chegarmos até Deus, a não ser por meio de Jesus. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser por meio de Jesus. Ninguém pode perdoar pecado e dar uma vida eterna a não ser Jesus. Portanto, se você que ouve essa mensagem, você não teve a oportunidade de chegar até Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de ter um encontro com Ele, eu convido você, a sua família, para se decidirem e reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Declare isso, faça disso a sua verdade, a sua vida, né, diante dos homens, porque ele fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que se envergonhar, eu me envergonharei dele. Então, faça isso, se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está escrito lá em Mateus
28, 19, que nós devemos nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos, depois de nos batizar, não somente aceitar Jesus, mas fazer com que outras pessoas aceitem Jesus. Porque ele fala que aquela árvore que estará dando fruto, vai dar muito mais fruto, vai ser podada para dar mais frutos. Ou seja, nós vamos ser pessoas que vamos dar muito mais frutos. Não só nós vamos dar frutos para Deus, mas também vamos fazer com que outras pessoas aceitem o Evangelho de Deus, aumentando assim o número de fiéis a Jesus Cristo, o número de pessoas que vai ser salvas por Ele, né? Ele falou para Pedro: agora eu farei de você pescadores de homem, ou seja, melhor do que pescar comida, melhor do que pescar o peixe que perece, né? Ele falou: não vivam pela comida que perece, mas pela comida que traz vida e vida eterna, vida em abundância, né? Então, essa é a mensagem para hoje. Convido vocês a se arrependerem dos seus pecados, buscar Jesus realmente e tomar um caminho de retidão. E lembre-se, não há nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, né? Não há imagens, não há santos que possam fazer essa intermediação entre Deus e os homens. Somente há Jesus, não há nenhum outro no lugar dele. Se você está botando algum santo, alguma entidade, algum espírito, alguma outra coisa no meio dessa intermediação, você está pecando contra Deus. Você está transgredindo um dos 10 mandamentos do Senhor. Porque lá em Êxodo capítulo 20, verso 4, ele fala assim, ó. Então falou, capítulo 1, do 1 ao 4, ele falou: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Ele não estava falando somente para aquela nação, ele estava falando para toda a nação futura. Aquele que aceitar ele como Deus, como o seu Deus, que se disser filho de Deus, ele não pode cometer tais coisas. Ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Muita gente estão adorando imagens, muita gente estão adorando santos. Esses santos não têm poder, esses santos não são milagrosos, esses santos não fazem milagres. Entidades, né, espirituais, são das trevas, são os anjos caídos do Senhor que tomaram de conta dessas entidades, dessas imagens, dessas figurações que os humanos chamam de santo, para estarem no lugar de Jesus Cristo. Não existe Senhor disso, Senhor daquilo, são disso, são daquilo, ou Iemanjá disso, ou Iemanjá daquilo, que venha estar no lugar de Jesus, venha encontrar favor, né? Para que nós possamos ser salvos. A Bíblia é bem clara. Ele fala que não há, em 1 Timóteo, ele fala: não há um intercessor, não há um outro intermediador que não seja Jesus Cristo. Ele morreu e derramou o seu sangue santo na cruz, porque ele é santo, ele nunca pecou. Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter uma intermediação entre Deus e os homens, nós pudéssemos alcançarmos a graça de Deus, estar diante de Deus. Não faça para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Gente, não existe nada aqui, Deus não tem imagens. Ninguém conheceu o rosto de Cristo, ninguém sabe o rosto de Cristo, né? Ele morreu e ressuscitou, não existe reencarnação, existe ressuscitação. Né? Ele ressuscitou o vale de ossos secos. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou em outro corpo, ele ressuscitou em seu corpo, né? Então uma pessoa que fala: o fulano morreu e voltou a alma dele voltou em fulano de tal. Não, gente, não existe. A Bíblia não explica isso, a Bíblia não diz sobre isso, né? A pessoa que estiver pensando nisso está totalmente errada. Eu também pensava assim, mas quando eu não tinha discernimento e sabedoria das Escrituras, discernimento de Deus, porque o Espírito Santo te dá um tratamento personalizado, um direcionamento personalizado para que você venha compreender essas coisas e te tira da operação do erro, da doutrina errada, porque tem muitas pessoas misturando a doutrina de Deus com a doutrina dos homens.
e coloca aquilo como se fosse certo, coloca o certo como errado e o errado como certo. E Deus não se agrada disso. Ele não é um Deus que se arrepende. Ele fala assim, Deus não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não diz que vai fazer e deixa de fazer. Ele faz. Deus é um só e a sua palavra também, ela é toda poderosa. Tanto é que ele fala que essa palavra aqui, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. E ela separa medulas, né? Ela separa, ela tem uma divisão na alma, para que nós pudéssemos entender de uma vez por toda. O Espírito, ele nos faz entender com gemidos inexprimíveis. A nossa alma começa a ter um entendimento disso. Não é só nós lermos, é nós lermos e termos conexão com esse Espírito, porque quando a gente fala que é filho de Deus e a gente declara que nós somos filhas de Cristo e Ele é o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo dentro de nós, essa centelha, ela arde em nós, o nosso espírito é trazido à luz da verdade, das Escrituras. E há uma conexão, há é como se você tivesse apregoado a tua alma com o Espírito, né? Não que nós não tivéssemos espírito sem Deus, mas o nosso espírito vai apagando. Ele fala, não apague a voz do Espírito Santo. O que é não apagar? Se encher de doutrina do mundo, de verdade do mundo que nem é verdade, porque a verdade do homem é diferente da verdade de Deus. A verdade de Deus ela é absoluta. A do homem é cheia de erro, pautado no seu próprio entendimento. Tanto é que a palavra fala, não se pautem em seu próprio entendimento. A sabedoria vem de Deus, então se a gente pede sabedoria dele, o Espírito de Deus que mora na gente vai confirmar a sua verdade. E a verdade dele é absoluta e única. Ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem em cima do céu, nem embaixo na terra, né? Nem embaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor teu Deus sou eu. Deus zeloso. Gente, tem muita gente enganada. Tem muita gente adorando espíritos enganadores de doutrinas erradas. Tem gente que faz altares em suas casas para um Deus pagão. Não existe. Se vocês tivessem a revelação do Espírito Santo como eu tive, é possível que cada um tenha. Basta vocês pedirem a verdade de Deus, assim como eu pedi. Deus me deu um sonho sobre essas imagens, sobre esses santos, sobre essas entidades. E era muito horrível. Muitos demônios se apoderam da inocência de muitas pessoas, porque elas creem de verdade, elas acreditam que estão adorando a Deus, que estão prestando culto, que estão dizimando para Deus, que estão vivendo e não estão, gente. Elas estão numa operação de erro, estão com o seu entendimento cauterizado, porque muitos mestres da lei, muitas pessoas, muitos pastores, muitos padres sabem a verdade e não pregam a verdade de Deus, né? A Igreja Católica mudou todo o ordenamento dos 10 mandamentos. Essa parte não é ensinado para você na igreja. Quando eu era católica, eu nunca tinha visto isso. Esse mandamento aqui não existe na Bíblia Católica. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Eu respeito a religião de todo mundo, mas que vocês devem ter um encontro com Deus, porque não é só os cristãos ortodoxos, pentecostais que vão ser salvos, não, gente. Vai ter gente que vai ser salva que nunca nem entrou na igreja, vai ter gente de outras religiões que vão ser salvas, que são mais cristãos do que nós, que somos crentes, que se dizemos evangélicos. Porque tem muito evangélico pregando o evangelho da acusação. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu só estou aqui abrindo um precedente para uma verdade que está escrita na Bíblia. Essa verdade é absoluta. Ninguém pode tapar o sol com peneira. Entendeu? Se você tentar encobrir essa verdade, ela vai aparecer. Existem mais de 2 milhões de anos, né? E as pessoas tentam fazer com que essa verdade não seja dita, mas não é.
é o espírito de Satanás, o espírito do enganador, o espírito do erro, o espírito da doutrina errada, tenta tirar Jesus Cristo da jogada e dizer que ele é o único intermediador, que há outros, que há anjos, que há santos, que há entidades, mas não há. A palavra é clara, existe um só Deus e um só homem, um homem Cristo Jesus, que seja intermediador entre Deus e os homens. E ele fala em Êxodo, capítulo 20, essa palavra, tem pessoas que acham que somente podemos ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve mais, isso é mentira, tá? Isso é mentira, a Bíblia toda deve ser lida, para que você entenda o contexto de toda ela. A Bíblia, ela não é só poética, mas ela é histórica, poética. Né? Tem o livro do Pentateuco, são 5 livros, então eu peço que vocês leiam para que vocês tenham entendimento, para que não haja ignorância, né? Ignorância não é aquela pessoa que responde com rispidez, mas ignorante é aquele que não tem entendimento sobre as coisas, não tem luz da verdade sobre as coisas, né? Então aqui em Êxodo ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem em águas, nem debaixo das águas da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, porque todos nós somos pecadores e todas as nossas justiças como trapo, porque a nossa justiça não é como a justiça de Deus. Lá em Isaías 64 ele afirma isso. E as nossas iniquidades são como o vento que nos arrebatam para longe de Deus. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. O sonho que eu tive era terrível. Eu acordei e fiquei pensando nisso, e até hoje, quando eu lembro desse sonho, ele me traz muita angústia, porque muitas pessoas estão totalmente erradas, totalmente longe de Deus, né? E muitos líderes que deveriam falar a verdade sobre Deus e ensinar os cristãos, que alguns que não têm acesso à palavra, né? E muitas pessoas ensinam errado essas pessoas, estão doutrinando errado. Fora da Bíblia, o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Se vocês buscarem, vocês vão ver. Eu não estou falando nada de mim mesmo. Se você achou ruim o que eu estou falando, reclama com Deus, porque foi Ele que me botou nos meus lábios a palavra dEle. Né? Foi Ele que abriu a verdade, o precedente que há dentro de mim para isso. E eu fui desenganada, porque eu andava muito tempo enganada, achando que estava adorando Deus e não estava, achando que estava dizimando para Deus e não estava, achando que estava vivendo para Deus e não estava, tá? Então, para que não haja hipocrisia em nós, que nós devemos ler a Bíblia e ir até os pés do Senhor, perguntar aquilo que a gente não confia mais nos homens responderem para a gente, porque o entendimento dos homens estão contaminados com esse mundo, né? Com esse mundo de perdição, esse mundo decadente, esse mundo caído. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela está aqui para que nós possamos entender a verdade dele. Ninguém vai apagar essa verdade, ninguém vai tirar de nós. Ele fala: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. O amor de Deus nos traz revelação da sua palavra, da sua verdade absoluta. Nos traz revelação do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado, né, e da sua salvação. Então ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não existe homem algum que vai mentir para você, que você vai pedir a verdade de Deus, que Deus não dê a você. Ele fala: aquele que tem falta de entendimento, peça a Deus que deliberadamente lhe dá, ou seja, sem se lançar no rosto, lhe dá com vontade. Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria, mas também lhe deu riquezas, lhe deu poder, né? Então a gente sem sabedoria, não adianta riqueza, não adianta sabedoria humana, não adianta poder, porque você não vai saber o que fazer. Então, antes de tudo, antes de pedir a verdade de Deus, peça sabedoria à luz das Escrituras. Essa é a palavra de Deus para vocês. Peço que vocês compartilhem essa live, né, e visite o meu canal Filosofando com Deus. Tchau, amo vocês em Cristo. Até a próxima.